Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui com mais um Feminivinho. A gente estava morrendo de saudade de vocês, não é mesmo, Ana? Com certeza. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que é a Fábia. A Fábia, para quem não se lembra, ela vive nas nossas lives. Então a Anne falou semana passada que a gente precisa convidar mais as pessoas que nos seguem e a gente vai convidar vocês todas as vezes que vocês quiserem vir até o programa. Por que a gente chamou a Fábia aqui hoje? Porque a gente precisa falar de saúde da mulher. Com certeza. E hoje o nosso tema é saúde da mulher, sociedade, equilíbrio e beleza. E aí, precisava de uma psicóloga e de uma médica. Minhas amigas maravilhosas e vão poder tratar muito sobre esse tema. Eu vou ficar aqui mediando e aprendendo bastante. Eu espero aprender muito hoje. Por que acontece? Nós estamos muito presas mesmo dentro da nossa sociedade. E aí, eu acho que é legal a gente falar sobre essas prisões. O que elas causam na mulher? Por que a gente se sente tão presa à sociedade e a gente acaba colocando tanto o nosso corpo quanto a nossa cabeça em um lugar de desconforto, né? Então, para seguir uma dieta da moda, uma dieta do repolho, uma dieta do ovo. Essa dieta do repolho pra mim é nova. Também. Eu conhecia do ovo, low carb, mas do repolho é novidade. É horrível, é sopa de repolho a semana inteira. Nossa, é. Acho que não dá nem pra ficar perto das pessoas. Não, com certeza. Tá vendo? Eu sou muito mais pra essas dietas. Não vou mentir, já fiz. É horrível. Do repolho? Eu não consegui nem sair de casa. Eu acho que todo mundo já fez algum tipo de dieta. Todo mundo já caiu no golpe das dietas das blogueiras, das dietas da internet, todo mundo. E aí, Fábio, isso é prejudicial para a nossa saúde? Primeiramente, agradecer o convite. Realmente sempre estou lá, quando posso acompanho. O canal é maravilhoso, os debates são maravilhosos. Falar de saúde da mulher, eu acho que é bem político também, como a gente falou, falar de sociedade, não tem como não falar, não pensar que é um assunto político. Sobre as dietas restritivas. Realmente, não dá para ser totalmente restritivo. Eu fiz um pós-entrologia, então eu estudei um pouco sobre o assunto, apesar de não exercer atualmente. Me veredei para o caminho da anestésia, agora estou fazendo residência em anestesia. Mas a gente vê muito desses padrões de beleza, desse corpo perfeito, daqueles propagandas. E você pode ver, vai no Instagram, mulheres perfeitas, naquela luz perfeita, aquele cabelo perfeito, e a sociedade faz o quê? Te cobra que tenha esse mesmo padrão. E aí, eu acho que a Ana vai falar muito melhor do que eu, que é aí que cai na saúde mental, cai nos estigmas da própria saúde, questão bioquímica mesmo. Então, assim, ser restritivo não é legal. Eu mesmo falo, eu hoje passei por um processo que eu quis por mim, de emagrecimento, né? Eu não estava me sentindo bem. E aí entra a saúde mental, eu estava já num local que eu não gostava de mim. E eu acho que o principal de pensar em saúde da mulher é você gostar de você. Não estou aqui falando que a gente tem que emagrecer ou engordar, não. Estou falando que o principal é gostar de você. Que você vê, que você sente. Porque o que a gente vê, o que a gente sente, é o que a gente transmite pro outro. É o que o outro vai ver da gente. E o quanto isso é um processo, né, meninas? Sim. Porque eu fico pensando assim, a gente vem conversando aqui sobre isso, que também você conseguir desconstruir isso, né, e começar num processo assim de se conhecer, de se perceber, de saber o que gosta, de saber como você realmente se sente bem, não é algo que a gente vá conquistar naturalmente, é um processo. É um processo. E às vezes é um processo demorado, às vezes é um processo que dói, né, e aí a gente muitas vezes romantiza um monte de coisa, né, Marcela? Como Sim. se fosse fácil estar aqui, desconstruir padrões, e a gente sabe que não é, né? Não então, acho que o primeiro passo é esse, assim, para pensar em qualquer mudança, né? A gente precisa perceber que, e aí falando da sociedade, que é o que você começou dizendo, né? A sociedade, ela nos lembra o tempo todo, né? O que é o considerado bonito, o que é o considerado perfeito, onde você deve estar, como você deve se portar, que roupa você deve vestir, que comida você deve comer. Então, quando você começa a se perceber nesse processo, mas peraí, será que eu gosto mesmo? Será que é isso mesmo? A gente também muitas vezes leva aí umas pancadas para conseguir estar assim num processo de aceitação e num processo de mostrar mais o que a gente gosta, o que a gente é, o que a gente pode, né? Vocês veem assim?
Não, e eu acho engraçado porque quando eu olho pra saúde, que é o nosso tema central, eu enxergo tudo isso que a gente tá falando. Acho que é um processo político. Acho que a gente precisa entender como um todo. Porque geralmente as pessoas olham pra saúde e dizem assim, meu exame de sangue tá ótimo. Sim. Não é sobre exame de sangue, Não. é assim, eu olho pro meu cabelo e eu tô vendo ele com ponta dupla, eu tô vendo ele quebradiço, a minha unha tá no meio da semana quebrando, tá parecendo um papel, eu tô comendo, sei lá, ovo, no meu caso, sou alérgica a ovo. Repolho. Eu, graças a Deus, sou alérgica a ovo, então eu não sou obrigada a fazer dieta do ovo, mas eu como ovo e aí eu passo mal. Então, assim, é um conjunto de coisas e que é muito particular, às vezes, né? Então, por exemplo, exige primeiro um conhecimento prévio sobre você mesmo, que é isso que eu tô dizendo, eu sou alérgica a ovo. Então, quando as pessoas me dizem, pra treinar precisa comer ovo de manhã, sim, eu vou treinar e eu vou comer o ovo e não vou treinar, porque vai dar, assim, um processo. E eu acho que aí que entra a individualidade, porque quando a gente busca qualquer processo, tem que ter individualidade. Vamos fazer uma dieta igual a dieta do ovo, né? Que você come ovo não sei que horas, depois não sei que horas, e fica só no ovo. Gente, ovo é um dos alimentos, depois do leite materno, mais nutritivo que existe. Primeiro é o leite materno, extremamente nutritivo. O ovo é o segundo. Não quer dizer que você vai viver só de ovo. Eu acho que tem que existir um equilíbrio. Por exemplo, às vezes a gente entra numa neura de restrição alimentar que eu vejo hoje em dia, que a pessoa não consegue sair de casa, você não consegue sair com seus amigos. Você consegue tomar uma cerveja, comer um torresmo, né? Goiás gosta tanto de torresmo. Ai, eu gente, adoro torresmo é tudo, eu também. Eu adoro. Tudo. Se tiver não torresmo consegue- e bacon, eu nem vou. Nossa, você não consegue ser, eu acho que você não consegue ser feliz. Acho que você entra naquela que começa a entrar no processo de ser infeliz. E eu, por exemplo, eu mantenho uma alimentação mais saudável. O que é uma alimentação mais saudável? Não precisa a gente sair correndo, comprar 1 quilo de castanha de caju, pasta de amendoim e encher a casa de coisa que você não vai comer. É o básico. Que infelizmente hoje muitas famílias não têm o básico, mas seria esse básico. O nosso arroz, nosso feijão, a nossa carne, a nossa salada. Aquilo ali é o básico. Aquilo ali consegue nutrir a gente. O que faça disso ali, de excessos, tanto para diminuir ou quanto para aumentar, é o que às vezes vai te fazer mal, né? Por exemplo, eu gosto de falar que a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos. Uhum. Então todo mundo acha, vai lá no mercado, torrada fit. Cara, compra um pão na padaria e come seu pão, não tem problema, entendeu? Eu acho que nós temos que ter um equilíbrio entre nós, com a gente. E individualizar, não dá para falar assim, Ana, eu vou te fazer uma dieta, sua dieta, por exemplo, se você quiser um processo X, vou te orientar a sua dieta, a sua alimentação, não vai ser a mesma da Marcela, que, por exemplo, é alérgica ao ovo. Não posso falar para a Marcela comer ovo todos os dias, mas a Ana, pode ser que eu possa colocar para você comer ovo todos os dias. Então tem que ter o equilíbrio. E aí eu acho que nesse caso, né, existe uma questão que para nós mulheres, né, é muito forte com relação à estética, né? Sim. De saúde relacionada à estética, bem-estar relacionado à estética, né? Esse ser bonito, ser bonita, né, que é um padrão, né, que foi construído, que a gente olha e acha algumas coisas bonitas e outras coisas não bonitas. Isso não é natural. Não. Isso é socialmente construído. Então também o quanto, né, é complicado a gente conseguir sair desse processo mesmo, sair disso, se enxergar ter outras possibilidades. E aí quando a gente está falando de saúde, não é só sobre o seu peso, não é só sobre o seu manequim, né? Tem a ver com muitas coisas, tem a ver se você consegue dormir razoavelmente bem, né? Como é que tá o seu trabalho, quais são as suas condições de trabalhar, você tá trabalhando demais? Muito difícil ter saúde trabalhando demais. Muito difícil ter saúde não conseguindo dormir, não conseguindo se relacionar afetivamente, estando longe da sua família, dos seus amigos, lazer. Isso que você se torna infeliz. É isso que a Marcela falou de dietas restritivas. Pra mim, é deixar uma pessoa infeliz, sinceramente. E questão de manequim, eu vejo tanto, assim, as pessoas ficarem preocupadas com o que as outras estão vendo delas. E eu falo por mim, foi um processo que eu vivi, que eu comecei a me ver, a ver o que eu queria pra mim. O que as pessoas iam ver de mim era uma consequência do meu processo que eu estava vivendo. E se eu estava bem comigo, ok. Se eu tivesse um manequim maior, um manequim menor, pra mim não ia fazer diferença. A partir do momento que eu estava me sentindo bem. Igual você falou, foi doloroso.
Demanda uma dorzinha, demanda conversar com pessoas que são especialistas, demanda você entender seu corpo. Eu passei a ter uma relação melhor comigo mesmo, melhor com a comida. E eu gosto de falar isso com os pacientes. Quando eu tinha essa oportunidade, que agora estou mais envolvida com a residência, eu sempre falava isso. Eu acho que você tem que se sentir bem. Eu não vou te falar para você não fazer tal coisa se aquela coisa vai te deixar triste. E isso vai tanto em comida, vai tanto em comprar uma roupa, vai tanto em cortar o cabelo, a maquiagem que você escolhe. O que a gente vê das pessoas chegar assim, nossa, mas você veio com esse batom trabalhar hoje? Mas Com você não essa fez as roupa?" unhas? Como assim? Nossa, mas você é médico e tem tatuagem? Tenho, gente. Inclusive, a proposta é fechar o braço, tá? Mas você não tem cara de médica, você não tem cara de psicóloga, Não você não tem. tem cara de professora, tem que ter cara pra tudo, Não tem, né? você tem que ser você. E o que é a cara, né? E a gente entra num processo autodestrutivo, eu acho. Porque a partir do momento que eu me moldo a uma sociedade que não é a minha cara, eu tô tentando me encaixar em algum lugar que não me cabe. A gente já falou sobre isso em outros programas. Aliás, a gente adora falar sobre as tais caixinhas, né? Sim. Nós não somos obrigados a caber em lugar nenhum. E aí é sobre isso. Tá todo mundo tomando whey. Nossa, eu odeio whey, gente. Não, sério, dica pra vocês, detesto. Não me deem, não me peçam pra tomar. Eu acho horrível. Porque tem gosto de nada. É pior do que leite. Vocês gostam de leite? Eu não gosto. Eu detesto também. Tá vendo, né? A minha dieta é super restritiva. Eu não gosto de leite, não gosto de ovo, não gosto de pão. Mas fez a dieta do repolho. Fiz a dieta é a sopa de repolho, que é pior ainda que o repolho. Pois é, mas fiz essa dieta há muito tempo atrás. Hoje, faria uma dieta? Gente, não faria. Você tá feliz com o seu corpo? Eu tô feliz bebendo toda sexta. Sinceramente. Adoro abrir um vinho, adoro sair pra beber com os meus amigos. Então, se isso vai ter consequências, paciência. Mas eu também adoro andar de bicicleta. Então, quando eu não tô bem, quando acontece alguma coisa que me irrita, eu gosto de andar de bicicleta. Você anda de bicicleta pra ser magra? Não, eu ando de bicicleta porque é um momento meu. É um momento pra espairecer. Então, todo mundo tem que fazer academia? Não. Academia hoje em dia virou sessão de fotos, né? Foto no espelho. Então, não gosto de academia, mas adoro o meu momento piscina, natação, basquete. Eu sou meio viciada em Mas eu acho esporte. que aí, Má, que entra a questão do equilíbrio, que você não precisa falar pra alguém que ela tem que fazer aquilo pra ficar daquele jeito. Isso. Você tem que escolher. Então, quando você fala de atividade física, é isso, você escolhe aquela que te agrada, que te faz bem. Eu gosto de ir pra academia. Então, é aquele momento, aqueles meus 30 minutos, 40 minutos, que eu esqueço do mundo, coloco ali meu foninho, escuto minha música, e aquilo me liberta do estresse, da rotina, cansada. E às vezes eu vou também no cinema, também é uma coisa que te liberta. E aí a gente vai falar que isso é saúde. Você escolher bons momentos é saúde. E tem dia que você não quer fazer absolutamente nada, também tá ok. Você não querer fazer nada. Né, essa coisa aí eu acho interessante, do ócio, né? O quanto é difícil pra gente ficar sem fazer nada. Sim. O quanto assim, hoje, por exemplo, né? Eu atendo todos os dias à noite. Aí na sexta-feira eu não atendo à noite, é dia de Família em Vinho, né? A gente vai assistir um episódio e tudo, e aí eu fico assim um pouco perdida. Tipo, não vou atender, eu vou fazer o quê? Vou sentar, então vou fazer um trabalho do doutorado que tá atrasado, e tá mesmo. Não, assim, essa coisa de você não fazer nada, muitas vezes a gente não consegue. E o quanto isso também é importante. E a gente se pune, né? E a gente se pune, a gente sente culpa. Mas porque a gente virou uma máquina. Se você criou na sua cabeça, às vezes, que você tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Né, vou lá colocar a pecinha ali, tirar a pecinha dali, vou lá atender, vou sair do hospital. Então, assim, e aí chega um momento que você pensa, cara, e aí? Acabou meu dia? Minha vida é só aquilo? E aí que você esquece. E é aquele momento que eu falo, você tem que começar a olhar pra você. Tá tudo bem, deitar na rede, abrir uma garrafa de vinho. Então, uma garrafa de vinho. A pessoa, mas álcool pra saúde. Gente, tudo em equilíbrio e moderação é permitido. Tudo. Tudo mesmo? Tudo. Eu gosto Relembrando do último podcast, que foi sobre saúde sexual, pode tudo.
E Liberdade também... Liberdade foi sexual. o nosso segundo episódio. E o quanto essa coisa do equilíbrio, né, não é um equilíbrio estático. A gente Não. não... então Não, agora não é a uma minha vida régua. está equilibrada. Não. Tem dia que você vai conseguir fazer seu exercício, comer bem, dormir bem. Tem dia que você não vai conseguir fazer isso. E é sobre isso mesmo. A gente tem muitas demandas. Nós, mulheres, somos muito demandadas no trabalho, em casa, né? Em várias atividades que a gente se coloca. Então, realmente, assim, estar equilibrado, né? Essa é uma das coisas que a gente precisa pensar sobre isso, né? Não é que agora eu vou estar equilibrado, nada mais vai dar errado. Eu acho que Sim. quando a gente pensa em equilíbrio, a gente pensa numa régua e algo Exatamente. que é, né, completamente estático mesmo. E eu vou puxar pro direito, né? No direito penal tem uma teoria que eu gosto muito, que chama Teoria das Réguas Lésbicas. E ela Que fala... legal! É super legal. E ela fala exatamente... Não vou falar o conceito da teoria, porque não encaixa aqui, mas ela fala sobre a flexibilidade dessa régua. E é interessante, porque a gente precisa de flexibilidade para manter o equilíbrio. A gente não tá sempre da mesma maneira. Eu falei também já em alguns outros episódios. Tem dia que eu quero estar de chinelo. Óbvio que eu não vou trabalhar de chinelo, porque me é exigido uma Sim. outra vestimenta. Mas tá tudo bem o dia que eu quero estar de sapatilha para dar aula, o dia que eu quero estar de salto. O dia que eu vou de skate, Então, Isso vai ficar famoso aqui, porque eu fui dar aula de skate. É normal, gente. Vocês não viram nada. Eu faço montanha-russa na sala de aula. Nossa, é verdade. Chefe, se você ouvir um barulho estranho ali na Não se aula, sou preocupe. eu fazendo montanha-russa. Não tá caindo o prédio, tá tudo bem. Eu só tô animando os alunos, porque eles também precisam desse equilíbrio, sabe? Aquele momento, a aula tá chata, cansei, não quero mais ouvir o professor. É essa hora que eu proponho pros meus alunos. Gente, todo mundo, bater pezinho no chão, levantar a mão pra cima. É hora do looping, é hora da curva, dá um grito, aquele bem gostoso pra tirar tudo que tem de dentro. Todo mundo acha que o prédio tá caindo, todo mundo acha que o prédio tá caindo. Na verdade, o que tá caindo são as nossas armaduras, aquelas que a gente coloca e que a gente fica ali preso, né? Que não consegue se movimentar, que não consegue fazer nada direito. Nossa, a hora que os alunos acabam de fazer a montanha-russa, eu me sinto feliz. Porque eu olho para as carinhas deles e falo assim, agora eles estão prontos para aprender. E eu acho que a gente tinha que fazer esse exercício todo dia de manhã, dar um grito na sacada, A sabe? gente precisa se permitir, assim, muitas vezes, né, a gente tem uma rigidez na nossa rotina, nas nossas coisas, e quando sai alguma coisa ali fora do script, né, é muito difícil dar conta desse fora do script. Não sei se é assim para vocês. Pra mim é Uhum. bastante. E o quanto muitas vezes é muito bom que a gente tenha ali algum... eu atrasei, não consegui fazer isso, uma pessoa faltou, e aí você consegue ter possibilidades, né, movimentos. Eu acho que isso é muito importante também, a gente não ter equilíbrio, ter saúde, ou tudo isso que a gente tá conversando, não é também que tudo vai dar certo sempre, Não. vai dar errado, na verdade dá errado sempre E também. também né? tem as Muitas exceções, vezes. assim, como eu falei, tudo é permitido dentro da sua individualidade. Por exemplo, tem pessoas que têm problemas de saúde que não permitem beber, ou fazer alguma atividade física mais intensa. Então, aquilo está dentro da sua individualidade. Permitir tudo é dentro do que você pode também. Não adianta você... Eu sempre falo o que eu falei, é individualizar. A gente tem que ser individual, né? Não dá para você colocar o que é para A para B. Tá. Dentro disso, Fábio, eu queria te fazer uma pergunta que, assim, sempre me preocupou muito o excesso de medicamentos que a gente usa na nossa sociedade atual. Porque, assim, ok, você sofre de enxaqueca, então você tem ali um remédio para dor de cabeça de vez em quando. Mulher tem cólica, né? A gente morre de cólica quase todos os meses. Eu, pelo menos, morro de cólica quase todos os meses. Então, ter ali o remédio da cólica. A gente é uma sociedade que está mentalmente desequilibrada, então quase todo mundo toma remédio para depressão, para ansiedade. Mas assim, para além disso, a gente tá o tempo todo suplementando alguma coisa, porque a gente não consegue comer direito, né? Então, eu tenho amigos que tomam combos de manhã. Eu penso, cara, eles comem mais remédio do que ovo. Eu tenho uma mão de remédio e meio pãozinho. Caraca, será que é o remédio que tá sustentando esse corpo? E isso me preocupa. Será que a gente precisa de tantos remédios, de tantos suplementos? Será que, de repente, ao invés de tomar ali um monte de vitaminas, não seria mais interessante a gente tomar um copo de suco de laranja, ir pro sol, né? E de repente, fazer outros processos
que vão ajudar o nosso corpo, que vão ajudar a manter realmente esse equilíbrio físico, sem a gente precisar se intoxicar, porque tem algum reflexo, sei lá, pro fígado, pro rim, Sim. pro cérebro, não sei, pro coração? Geralmente, essas medicações extremamente manipuladas. O que geralmente acontece é que o paciente, né, passa por um processo de exames, a gente avalia a necessidade da reposição. No mundo ideal, seria ótimo que todo mundo tivesse a sua nutrição no seu pratinho todos os dias. Óbvio, eu acho que se a gente tivesse condição, isso entra em várias questões, né? Não só do acesso, da questão financeira e até mesmo da disponibilidade, porque às vezes eu vejo vocês, que eu conheço que são professoras, atendem, às vezes você não tem tempo. Fato. Às vezes. Eu também, às vezes, também não tenho tempo. Então eu Mundo acho real que... e mundo ideal, né? Exatamente. Uhum. Naquele mundo que a gente... Tudo tá perfeito, né? A gente consegue acordar, sentar, comer uma fruta, comer um ovo, chegar meio-dia ou 1h, ir para casa, almoçar, né? Ter toda a sua refeição. É difícil, E aí entra os manipulados. Não vou dizer que é de todo ruim, e nem, às vezes, quando tem excesso, pode ser prejudicial mesmo. E aí que vale sempre estar se acompanhando. Hoje, por exemplo, a gente não consegue ter níveis de vitamina D suficientes, porque a gente trabalha dentro de uma caixa o tempo inteiro. Nós somos pecinhas dentro de um caixote. Eu, por exemplo, saio no hospital às 7, e geralmente saio às 7 da noite. Estou dentro do hospital 12 horas. Que horas que eu vou tomar aquele sol? Então, essas medicações, elas entram aí realmente para suprir. Mas aí vale ressaltar, sempre tem que estar fazendo um acompanhamento, porque não adianta eu tirar da minha cabeça que eu vou lá na farmácia e a gente tem acesso, são medicações que não precisam de receita, acesso a vitamina D, uma vitamina C, e ficar tomando aquilo sem acompanhamento. E nessa parte eu acho prejudicial. Agora, de fato, a gente virou uma sociedade que a saúde mental tá muito caída. Eu vejo as pessoas falando coisas assim, desculpa, Ana, mas assim, eu tô tomando tal remédio pra ansiedade, você não quer passar lá em casa e pegar? Isso que eu ia falar. Gente, nós mulheres, né, eu acho, né, que existe uma questão aí de hipermedicalização feminina, do ser mulher, então tem uma bolsinha que tem remédio pra dor de cabeça, pra cólica, pra antidepressiva. E aí, assim, cara, que é isso? É muito... o quanto a gente tá se amortecendo, anestesiando o tempo todo. E viver é difícil mesmo, né? A gente não tá romantizando aqui, né? Pra dizer assim, não, vamos ficar de cara. Não. Todo mundo tem aí as suas estratégias pra tá na vida. Só que eu vejo, né, o quanto existe também uma questão pras mulheres aí, né? Pra que a gente o tempo todo esteja muito correta, muito perfeita, falando baixo, né? Nossa, não pode ter dor, não pode ter isso. Não pode estar de mau humor. Não pode, então, assim, tem remédio pra isso, remédio pra aquilo, e aí a gente compartilha tudo isso, ai, amiga, você tem isso, me empresta, você tem aquilo, me empresta, todo mundo tem a sua farmacinha. Automedicação. Isso que eu me preocupo muito, que é essa questão da automedicação. Porque você tem... A Marcela toma a vitamina D porque ela tá com déficit. Mas será que eu estou para tomar? Que às vezes, mesmo que eu falei, a gente vive dentro de um caixotinho, realmente, a gente não toma sol para produzir. Mas às vezes eu posso estar com meus níveis normais. E aí que vai a questão de você ter um acompanhamento. Isso é legal, as pessoas acham que o médico é só para doença, mas tem a prevenção. E é o que eu gosto de falar disso, da prevenção. Então, ir no médico é preventivo também, como ir no ginecologista é preventivo, como ir no nutrólogo é preventivo, como ir no psicólogo conversar é preventivo. Então, e aí que a gente entra para fazer a prevenção e a manutenção. A automedicação é muito perigosa, porque o que serve para você não serve para mim. Mas todo mundo compartilha e acha que tá ótimo naquilo. É aquele negócio, vai ler a bula, ver os efeitos colaterais e tem todos os efeitos colaterais. E aí eu acho que também entra numa questão que é do acesso à saúde, né? Sim. Ele não é uma psicologia mesmo, né? Que é a minha profissão, que é o lugar de onde eu falo. É bastante inacessível. Sim. Eu me lembro uma vez com os alunos do curso de psicologia, eu perguntava, gente, vocês estão aqui, né, para se formar como psicólogos e psicólogos. Quem aqui tem acesso a um profissional de psicologia? Grande parte da turma não tinha. Né? Então, assim, o quanto também a gente precisa pensar sobre isso, acho que isso é importante, assim, a questão do acesso à saúde, acesso a profissionais, não é para todo mundo. Não.
né? E você sabe que o SUS é um modelo no papel perfeito, né? É um modelo que te garantiria tudo, todos esses tipos de acesso. Eu lembro quando eu estava na faculdade, inclusive eu fiz um estágio a mais na UBS, justamente por isso. Era uma UBS que funcionava muito bem. Desde o médico ao dentista, ao psicólogo, tinha tudo ali. E você conseguia realocar os pacientes nas especialidades. Todo mundo tem esse acesso? Infelizmente não. Mas que tempo que a gente tem também? Exatamente. Porque a gente tá falando sobre isso aqui e eu fico pensando, não só por mim, mas por todas as pessoas que eu conheço. As meninas que eu dou aula, por exemplo, elas estão ali na aula de manhã ou de noite e no outro horário elas trabalham e no outro horário elas cuidam da casa. Aí eu vou pensar em mim, eu dou aula de manhã, eu dou aula à noite, à tarde tem atividades do escritório e aí... Você dorme, Marcela? Você dormir é importante, viu? Marcela? E não sou obrigada. Mas também nem gosto disso. E assim, e aos finais de semana, gravação, e aí tem o podcast do Feminivinho, tem o podcast do Tricô Jurídico, já fica a dica pra vocês assistirem. E aí tem os grupos de estudo. E eu tô tentando tirar um tempinho do dia pra manter a minha saúde. Então é o que eu falei, eu vou lá e eu tiro pelo menos meia hora por dia. Geralmente é na hora do almoço, que eu tô trocando a comida pela bicicleta. Então eu vou lá, ando um pouquinho de bicicleta, volto, dou uma sentadinha, relaxo. Mas eu tive que escolher bem esse horário, sabe? O horário do almoço pra poder fazer alguma coisa. E aí eu sei que tá faltando alguma coisa, porque a alimentação tá ficando... Eu escolhi a saúde psicológica, eu preferi andar de bicicleta. E olha só a contradição disso. Você disse assim, ó, eu tirei um tempo para a saúde. Não, na verdade, a sua saúde está sendo construída exatamente, em todos esses não tempos para ela também. Você está nesse momento Verdade. não cuidando dela. Você tirou um intervalo para fazer alguma coisa em troca de outra. Foi isso que você fez. Mas a gente não tem tempo. E aí a gente não tem tempo para construir a saúde. Tudo bem, tenho acesso ao dentista. Tá, se eu for no dentista no horário do meu trabalho, mais de uma vez, o que meu chefe vai falar? Se toda semana eu tenho que ir no psicólogo, vai ser em que horário? Se toda semana, se eu tiver que ir, por exemplo, você tem que fazer prevenção e ir no ginecologista de 6 em 6 meses. Ok, mas além do ginecologista, eu preciso ir no cardiologista, eu preciso ir no ortopedista, porque eu já quebrei a perna, tem que fazer manutenção da plaquinha e dos parafusos que tem aqui, enfim, no angiologista, a gente vai ficando velho, tem que ir no geriatra, aí você tem filho, tem que ir no pediatra. Nossa, quantas especialidades. Aí você vai no nutrólogo, porque você tem que comer direito. Você vai ser mandado embora. Sim. Essa relação, né, com o trabalho, saúde e trabalho, né, que eu acho que é um tema aí para um podcast, assim, o quanto... A sociedade vai falar, não, esse aí só vai no médico. Sim. Então é isso, como construir a saúde nessa sociedade que nos pressiona o tempo todo a ser proativos, a ser produtivos, a não ter nosso tempo. A Ana falou, eu não posso ficar em casa e ter um momento de perna pra cima. Mais ou menos foi isso, né? Resumindo. Sim. Aí, se eu não posso nem ficar em casa nesse tempo de perna pra cima, porque eu tô me culpando, nos momentos em que eu tô fazendo coisas pra cuidar da saúde, pra me equilibrar, a sociedade tá me culpando de alguma coisa e depois eu também vou me culpar pela sociedade tá me culpando. Como é que eu equilibro isso nessa sociedade? É difícil. A gente não, eu concordo, eu acho que é muito difícil. A gente chega um momento que a gente se anula pra outra coisa. Igual você falou, você tira do seu tempo que você deveria comer, tá errado, tá? Por favor, fazer suas refeições e vai pedalar. Depois a gente vai passar mal pedalando. Não tem isso. Se alguém me achar na rua, tá? É complicado. Eu acho que a gente entrou numa sociedade que exige tanto, exige dinheiro e existe trabalho perfeito, que a gente acaba não tendo tempo pra gente. Mas e aí é aquele momento que você tem que tentar encaixar. Igual você falou, você encaixou, mas em detrimento de alguma outra coisa. É difícil. Eu acho que é uma questão para remanejar a sociedade. É engraçado, eu estava ouvindo um podcast, chama Paciente 63, que fala do momento pandêmico. Eu não terminei, então eu ainda não sei o fim da história, mas ele estava falando disso, que chegou o momento que o mundo acabou. Pela pandemia e pela sociedade. Porque nós destruímos o mundo. E eu acho que é isso. Vai chegar um momento que nós estaremos fazendo essa destruição, porque ninguém mais vai ter saúde, a gente não vai ter condições de estar
falando sobre saúde vai estar sempre naquele modelo, né? Temos que gerar isso, isso e isso para a sociedade e esquecer do resto. Gente, nosso tempo tá chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu queria perguntar para vocês duas algo que me preocupa bastante, em relação à saúde da mulher, especificamente. E aí envolve as questões reprodutivas. Dentro do direito, a gente costuma falar muito das violências sexuais, e dentro das violências sexuais está o controle dos métodos e da escolha de reprodução, né? Da mulher poder escolher se ela quer ou não engravidar. Então, às vezes, ela toma pílula anticoncepcional porque o parceiro quer que ela tome pílula e não porque é um desejo dela. Isso é uma violência sexual, tá? Já puxando pro direito. E às vezes ela não quer engravidar e é forçada a engravidar porque o parceiro acha que é o momento. E aí, como é que vocês entendem isso? É prejudicial à saúde? Por exemplo, eu não tomo pílula por conta da enxaqueca, e aí isso piora muito a enxaqueca, mas eu sou tranquila quanto a isso. Agora, tem mulheres que não conseguem nem fazer essa opção, elas realmente tomam porque alguém pediu para tomar, ou tomam porque acham que tem que tomar. Tem outras alternativas, se a mulher não quiser realmente engravidar, se ela não quiser menstruar, tem outras alternativas que são viáveis, que não vão fazer mal para o corpo feminino. E aí, já puxando um pouquinho para a pílula do dia seguinte, faz mal, né? A mulher pode tomar, assim, de maneira... A pílula do dia seguinte, eu gosto de falar que é uma bomba de hormônio, né? Você concentra o anticoncepcional numa só. Tem as indicações médicas, inclusive pacientes que sofrem violência sexual, a gente é fornecido. Questão de métodos anticonceptivos, hoje evoluiu muito, então, mas realmente os anticoncepcionais combinados, que tem mais de um hormônio, tem as restrições, principalmente que você falou, realmente, quem tem enxaqueca com áurea, que é aquela enxaqueca que você começa a ver umas luzinhas, começa a passar muito mal, não dá. Mas tem o DIU, tem a própria camisinha, eu acho que assim, você falou de questão de natalidade, né, de engravidar. Realmente, esses métodos servem exclusivamente para isso. Mas eu gosto de falar, gente, não esqueçam da camisinha, por favor. Não adianta a gente prevenir a gravidez e não prevenir DSTs. Que aí a questão, nessa questão, é a camisinha que vai te prevenir. Então, beleza, eu tomo anticoncepcional, escolhi o meu método. E aí que vai a relação da paciente com o seu médico. Eu acho um absurdo, desculpa, gente, acho mesmo, a pessoa que tá com você determinar qual que é o seu método anticonceptivo. Ai, com certeza. E a hora que você quer tomar. Não tem lógica isso. Isso é uma coisa que a mulher tem que decidir. Porque toda medicação tem seus efeitos colaterais. Então tem o DIU de cobre que aumenta, o tipo de DIU que vai aumentar o fluxo, tem outro que vai diminuir, tem a pílula que você toma com só um tipo de hormônio. Então isso vai depender da sua individualidade, igual o seu caso teria um método que você poderia usar. E eu acho que aí é a mulher com o seu médico, não tem outra discussão sobre isso, você tem que decidir por você. E eu falo da camisinha porque realmente a camisinha é o método comprovado para se evitar doenças sexualmente transmissíveis, é a camisinha. Mas, eu acho que não teria por que a gente ter que discutir isso. Eu acho que não cabe você não poder decidir pelo seu próprio corpo, pelo que você quer fazer. Infelizmente acontece. Quando a gente está falando de sociedade, é isso que a sociedade exige. Às vezes você está com um companheiro, uma companheira, que te pede uma coisa X. E não existe isso. E aí não é só nos métodos anticonceptivos, né? É isso em tudo. Eu vejo, né, que essa é uma pergunta aí bem complexa. Porque, que ela já quis, assim, me jogar numa saia justa. O objetivo do programa. Porque, assim, o controle dos corpos femininos, né, ele é histórico. E ele tem uma funcionalidade. Então, essa coisa de tem que engravidar, não tem que engravidar, tem que usar tal método e tem que usar outro método. Isso não é individual, isso é social, isso tem a ver com indústria de medicamentos, isso tem a ver com muitas questões muito mais complexas do que só o nosso desejo. O ideal, não, que eu falei, discutir com o médico é para você escolher, mas você pode discutir com o seu parceiro também. Eu acho que isso é uma conversa a dois, e o terceiro seria o médico que vai te indicar, mas não impor. Essas pessoas vão achar, a Fábia falou que o parceiro... Não, você pode opinar, mas você não pode decidir pelo seu companheiro. Você pode conversar e chegar num consenso que seria melhor para os dois, porque
quando a gente fala de reprodução, tem que se engravidar. Existe um aconselhamento que existe entre o marido e a mulher, né? Ou se você vai adotar. Então, assim, tem todo um processo para você ter um filho, de qualquer modo, seja gerando ou adotando. E na reprodução, de você engravidar, também. Eu acho que você tem que conversar, você tem que decidir entre vocês, não ser imposto. Sim, Então, acho que o conselho do dia é procurar sempre um profissional. Sim. Da saúde psicológica, da saúde física e respeitar os próprios limites. Sim, eu acho que é isso. Para além dos profissionais, que são importantes, mas é também a gente fazer contato aí com as nossas questões, com o que a gente quer, com o que é importante pra gente, né? Isso precisa acontecer também, né? O quanto nós precisamos, nós mulheres, e juntas e individualmente também, cada vez mais aí sendo mais donas, né? Do nosso desejo e das nossas questões. Verdade. Ser dona das nossas questões é extremamente importante. Gente, não dá pra não rir quando a gente pensa no tanto que a gente é controlado. E eu penso no tanto que a gente sofre controles da sociedade e do tanto que isso é ruim pra gente. Do tanto que a gente tá dentro de caixinhas, do tanto que isso faz mal e do tanto que a gente precisa se libertar. E aí não tem como ninguém fazer isso pela gente, né? Só a gente pode se soltar das nossas amarras. Isso é verdade. A gente vai fazendo juntas aqui também. Também. Não, claro. Óbvio que a gente precisa da rede de apoio, a gente não cansa de falar disso no Feminivinho, mas é importantíssimo que a gente se liberte sozinha e que a gente tenha a nossa rede de apoio. Com certeza. Agradecer então, né, a Fábia aí que veio hoje abrilhantar o nosso programa. Senti falta da Anne, ó, minha fã. Ah, eu sempre sinto falta da Anne, do Rani, da Tati. Beijo. Anne, Rani, Tati. Gente, mais uma vez, obrigada pelo convite. Não tenho tanta desenvoltura igual vocês. Parabéns, o projeto é maravilhoso. Eu já conheci a Mai, sei das lutas, das questões que ela faz. Ana, foi um prazerzão. Marcela falou muito de você. Anne, poxa, saudade, hein? Queria ter te visto. E os outros meninos ainda não conheço pessoalmente, mas conheço pelo Feminivinho. Um trabalho maravilhoso. Conheci a história de cada um no dia do primeiro podcast. E quando precisar, tô por aqui para bater um papo. Espero ter contribuído um pouco. Eu não sou uma médica que fica falando de termos. Eu acho que a gente tem que falar de saúde de uma forma... Porque aqui é um bate-papo. Tirar suas dúvidas que a gente conseguir. Então, estou à disposição do Feminivinho. Obrigada, Fábia. Gente, muito obrigada pela presença de vocês sempre. A gente sempre vai estar aqui debatendo temas que não são fáceis, não são tão palatáveis, né? Mas que a gente tem que enfrentar para trazer uma sociedade melhor, né? Obrigada, gente. Agradecer também a Novelo, né, que vestiu a gente hoje com as nossas roupas exclusivas. Obrigada, Eu não sei Novelo. se a gente vai devolver as roupas da Novelo. Né, porque falar de saúde também é falar disso, né? Como é que eu me visto, se eu me sinto bem. Eu acho que a gente não vai devolver. Novelo a gente vai acabar comprando os modelinhos porque a gente gostou demais. Muito obrigada mesmo. Ficaram incríveis e todo o programa vai ter um modelinho Novelo aqui, tá bom? Beijo. Obrigada, gente. Beijo. Tchau, gente. Beijo.